Olá, meus queridos. Meu nome é Adriana Froutman, sou mestre e psicopedagoga, especialista em educação especial, docente desde a educação infantil até a pós-graduação, e eu dou aula há 25 anos. Então, desde menina, no segundo ano da faculdade, já fui para dentro da sala de aula, porque na época faltava muito professor e a gente tinha a oportunidade de fazer a docência, né, ser professor em caráter excepcional. O Ministério da Educação precisava de muita gente e a gente conseguia fazer isso. E isso me trouxe muito enriquecimento, porque eu conheço diversos tipos de público, desde a educação pública até a educação privada, né? Então a gente tem assim uma gama de experiência. Obviamente que de 25 anos atrás para hoje mudou muito a educação, muito mesmo, e é disso que a gente vai falar hoje, mas nunca vai mudar a relação professor-aluno, então acho que é um pouquinho por aí. Bom, eu tô aqui para fazer uma entrevista, né, para o pessoal da Universidade Cruzeiro do Sul, com muito gosto, com muita alegria eu faço isso, principalmente porque eu sou docente. E eu vou primeiro responder algumas questões que foram me passadas para essa entrevista. Então, a primeira pergunta que me foi feita foi assim: na pandemia, né? Quais são as maiores dificuldades que os alunos têm nesta época de pandemia? Vejam, quando iniciou essa pandemia, eu acreditei que seria extremamente desafiador, sim. Quando em dezembro, começou em novembro, né? Quando em dezembro, lá na China, apareceu na reportagem que tinha alguns casos de pessoas infectadas, enfim. Eu sou professora, a minha faculdade de base, a minha primeira faculdade foi de biologia. Então, sabendo do impacto que tem uma pandemia, uma endemia, né? A diferença de endemia para pandemia é que a endemia é menor, é uma coisa, né, mais controlada, diremos assim. Aí quando foge daquele controle se torna uma pandemia. E sabendo os riscos, né, da contaminação biológica, a gente já viu nesse mundo globalizado que, esse vírus ia espalhar mesmo. Tem um filme que eu sempre uso, padrão, há muitos anos, tem um rapazinho aqui que está nessa entrevista que também assistiu, que é o filme Contágio. Eu gosto muito daquele filme. Inclusive, esses filmes aí, eu gosto de ver a primeira vez, mas depois eu odeio, eu não gosto mais de assistir, porque me incomoda. Eu sei que pode acontecer tudo que tá ali, então eu realmente tenho um pouco de temor, assim. E o filme Contágio é um filme que eu uso muito e literalmente é exatamente o que aconteceu. E vendo isso, eu sabia que a gente não ia mais poder estar dentro da sala de aula. Eu tinha certeza que em algum momento iam falar: vão para casa. Bom, a globalização veio, a globalização existe, o carnaval veio, né? Nada foi feito e aí tomou essa proporção que tomou. Quando em março disseram que a gente tinha que parar para essa pandemia, alguns amigos falavam assim: a gente vai ficar 15 dias em casa, a gente vai ficar um mês, 2 meses. Não, eu sabia que ia ser depois de agosto. Eu jamais imaginaria que seria mais de um ano. Nesse momento, nenhum professor estava preparado para enfrentar isso, né? Longe. A gente tem a tecnologia, ela não é negada. A internet, ela chega nos lugares mais remotos e mais difíceis, num alto custo, sem dúvida nenhuma, porque a pessoa tem que usar o chip do celular, tem que usar a antena que está na região e tem que gastar todos os créditos com esse chip de celular. Então, realmente, não é todo mundo que tem acesso, devido às condições financeiras do nosso país. Mas está lá. Possível não tá. É difícil lugar que não pega, que não tem uma antena. Tem lugares que não tem? Tem. Mas a grande maioria, eu diria que, sei lá, eu vou chutar, uns 60% pelo menos do Brasil tem essa cobertura, tá? Bom, então aí já era uma saída para ensinar na pandemia. Obviamente que nas metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, né? Essas metrópoles não iam sentir diferença nenhuma no ensino. Por quê? Porque a molecada tá online, todo mundo tá online. Hoje em dia as crianças estão no colinho da mãe lá, amamentando, e tá passando o dedinho na tela, né? Então, assim, a gente teve que se aproveitar dessa situação e falar: bom, é isso que eu sei fazer, é isso que a gente vai fazer. E aí a gente teve duas vertentes, nós tivemos duas vertentes. A gente tem a escola pública e a escola privada.
A escola pública não é utilizado mídia dentro da sala de aula, é bem difícil, porque a gente não tem verba para esse acesso. Até tem algumas escolas que aplicam a verba, tal, tem outras que não, mas é uma questão política, a gente não vai entrar aqui nesse assunto. E as que tinham, né, estavam tentando se preparar, e os professores que tinham muita boa vontade conseguiram. Então, assim, tem professor que fazia blog, tem professor que já saiu colocando coisa uma sala de aula no Google Meet, uma sala de aula no Google Classroom, né? E outras plataformas mais aí. E a gente tentou já sair vendo como que a gente ia fazer para não atrasar a história. No colégio particular, na educação privada, facilitou demais. Era muito mais fácil, porque a gente já usa essas plataformas para vender o produto aula, para vender o produto escola para os pais, né? Então, para vender um diferencial da briga de marketing entre as escolas, por que o aluno vai ficar na escola X e não vai ficar na escola Y? O primeiro diferencial é o material oferecido, as plataformas, é falar que o aluno está no digital, é falar aquela venda toda. Então, quem era da escola privada, por pior que fosse a plataforma que a escola usava, todas têm, né? Os pais têm contato por e-mail com os professores, enfim. Então, a gente se aproveitou dessa situação. Na minha época, eu lecionava na escola privada, na escola particular. Então, foi fácil, sim. Eu seria hipócrita de falar assim, foi difícil. Não, eu vou falar a minha experiência como Adriana, que eu enfrentei na pandemia. Foi fácil. Para mim, foi bem fácil. Eu já dou aula na educação superior à distância, online, já há muito tempo, já há 6 anos eu dou aula na educação superior, né, na graduação e pós-graduação. Então, eu já dominava um pouco essa história de rede, né? Mas não foi o que aconteceu. Só um minutinho. Que mudou a tela aqui. Mas não foi. Vocês vão ter que editar, tá, gente? Porque eu tirei... Nicolas apareceu contra a tela que eu tirei. Tudo bem. Apareceu 2 Nicolas aí. Mas não foi... enfim, mas não foi o que aconteceu. Eu esqueci o que eu tava falando. Peraí. Da facilidade que a senhora já teve, não enfrentou tantas dificuldades. Você já dava aula online. Vou voltar daí, você edita, tá, Lucas? Tá bom. Tá. Então, pra mim eu não tive muita dificuldade, porque a gente já fazia isso, né? Mas a gente sabe que não foi o que aconteceu com as escolas públicas. E tem o comodismo, sim. Tá? Então, assim, eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu dou aula para formação de professores de escolas públicas, de prefeitura e estado. Então, o governo ele implementa alguns cursos de formação para os professores terem maior pontuação, né? Que é a formação continuada de docentes. Eu dou curso para eles, eu dou aula lá. E eu conheço o público de professor da escola pública. E o público de professor da escola pública, muitos querem fazer a formação para aumentar o valor do salário. Sim, para aumentar a pontuação. Outros fazem por satisfação pessoal, sem dúvida nenhuma. E outros colocam junto, né, as duas coisas. E aí, os professores são, sim, Lucas, preguiçosos na educação básica. Muitos, entendem? Então, assim, quando o educador é educador nato, ele vai fazer de alguma forma com que aquela informação chegue no professor, no aluno. A gente viu aí nas reportagens que professor... Eu não quero ser prolixa, por favor. Depois você filtra e seleciona o que você acha melhor para vocês colocarem na entrevista, tá? Eu vou falando o que eu tô lembrando. A gente viu em reportagens professor que pegava o carro, ia longe na fazenda, lá levar as coisas para as crianças estudarem, depois passava para buscar. E a gente viu professor, e eu conheço professor que falava assim, eu não tenho obrigação, eu não fui formado para isso. Não é assim que funciona, tá? Eu vou esperar passar a pandemia, eu tô de férias mais tempo. Eu já ouvi muita coisa triste, muito triste, porque essa pessoa não deveria estar na educação e o nosso país não estaria da forma que tá? Então, assim, é exatamente isso. Mas voltando ao primeira... Então, assim, feita essa introdução, que eu não vou ser hipócrita, eu vou falar realmente o que eu via. Eu vou agora me atentar às perguntas, tá? Então, dificuldade dos alunos, fala. Desculpa interromper. Aproveitando, eu ia falar justamente dos alunos, né? Se a senhora falou do lado dos professores, agora os lados dos alunos.
Tanto positivo quanto quanto negativo. negativo. Então, assim, dificuldade. Então, vamos lá. A dificuldade dos alunos nesse enfrentamento. Dificuldade dos alunos. A maior dificuldade que os alunos enfrentaram foi a rotina, porque não estavam acostumados a isso, né? Então, o grande problema foi implementar isso daí e fazer com que eles aceitassem e fazer com que eles acreditassem que ia dar certo. Na primeira semana, nunca vou me esquecer, na primeira semana era novo, então todo mundo entrava, todos os rostos estavam lá, a gente via todo mundo, o pessoal estava animado, papapá. Na segunda, terceira semana, metade, aí alguém falava assim, eu tô de pijama, eu não vou me trocar, eu não vou mostrar a câmera, tal. E da terceira semana pra frente, aí descambou, aí ninguém mais abria a câmera, as pessoas já sabiam, a Secretaria da Educação colocou que não ia dar falta para quem faltasse, que todo mundo ia passar de ano. Então isso dificultou demais o trabalho dos professores e a acreditação, os alunos acreditarem que ia dar certo, né? Porque nós, Lucas, a gente, não sei se eu posso falar nome, a gente trabalha, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso e ele trabalha sempre assim, ó. O que eu posso fazer para gastar menos energia? Então, eu tenho que economizar minha energia. Quando nós nascemos, desde que a gente nasce, o nosso cérebro ele é formado com recompensas. A teoria de Skinner fala isso. Então, a teoria de Skinner é uma teoria que fala dos ratinhos, né? Então, o ratinho vai lá, faz o que a gente espera, a gente dá a comida e ele entende que aquilo é um reforço positivo. Se o ratinho vai no lugar que ele não deve, ou põe a patinha no lugar que ele não deve, ele vai tomar um choque, ele entende que aquilo é um reforço negativo. Nós somos condicionados assim desde o nascimento. Então, quando a criança faz alguma coisinha, ai, que bonitinho, a mãe vai lá, uma festa, né, dentro de casa. Aí a criança pega uma bola, ataca. Ai, que lindo, tá com a bola. Ah, taca pro papai, taca pra vovó, né? Aí a criança pega um prato e ataca. Porque ela acha legal, todo mundo só fala que legal, que bonitinho, ele atacou, ele acertou. Quando ela ataca o prato, a mãe fala, não! E aí, nesse susto que a mãe dá, é uma reação negativa, é um reforço negativo para essa criança. E é assim que a gente aprende, a gente trabalha nessa forma, né? Quando um aluno lava a louça, a mãe fala, muito bem, até que enfim fez alguma coisa, lavou a louça, né? E tem a forma de recompensa. É sempre assim. Então, nós somos feitos por recompensa. A nota é uma recompensa, o aluno faz a atividade, leva lá para a professora, ele, de pequenininho, ela dá um carimbinho, escreve lá, parabéns, muito bem, continue assim, tá horrível, tá uma porcaria. E a professora fala, você pode melhorar, né? Sempre foi assim. Então, a gente trabalha com recompensa. Aí pega lá os grandões, como o pessoal da faculdade, de repente quer mostrar um caderno pro professor, o professor fala, tá, e daí? O que você quer, um biscoito por isso? Por quê? Porque você já não tem mais que ser formado na recompensa. Você já sabe que a sua obrigação é aquilo. Eu não preciso reforçar a recompensa naquele momento, tá? Isso é a teoria de Skinner. Porém, a gente foi criado assim. Então, a gente quer ser reconhecido o tempo todo. Por isso que o ser humano quer ser reconhecido. E aí, quando a Secretaria de Educação chega e fala assim, ninguém vai tirar nota, ninguém vai repetir, pra que eu vou me esforçar? Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Os alunos desacreditaram. Do nosso país, os alunos desacreditaram e não deram muito crédito. Quem era da área da educação, os pais que prezam a educação, esses sim, ficaram em cima e ajudaram. Então, dificuldade dos alunos. Dificuldade dos alunos Professora, foi acreditar... Fala. desculpa cortar. Aproveitando que a professora falou da parte dos alunos, eu não sei se a professora vai concluir, mas aproveitar e falar dos pais também. Já que entrou no assunto dos pais, já puxa para os pais. Tá bom. Então, assim, dificuldade dos alunos era acreditar que daria certo. Dificuldade na rede que eu trabalhava, eu digo trabalhava porque esse ano eu estou me dedicando exclusivamente à clínica. As dificuldades de aprendizagem justamente por isso. Mas no ensino, na educação regular, né? A dificuldade de acessar o conteúdo não havia. Eles sabem rapidamente clicar um link, tá? E a dificuldade mesmo era a rotineira, era de entregar os exercícios, era de criar a rotina de falar, eu preciso fazer dentro de casa. Porque dentro de casa a gente está dentro de casa, eu faço a lição de casa a hora que eu quisesse, né? Então agora a dificuldade foi essa rotina mesmo, acordar, colocar a cara na câmera e entender
que tem que ter essa troca. A gente precisa ver olho no olho. É horrível gravar e ninguém vê. Eu não sei se a pessoa está entendendo. Isso nunca vai ser substituído. Esse contato do professor-aluno nunca vai ser substituído. Porque eu tenho que ver no teu rosto. 70% do que a gente faz, a expressão do que a gente quer passar é corporal. Só 30% é o que a gente fala, que a pessoa entende. O resto, se eu olhar feio para você, você já está entendendo todo o meu pensamento. Então, eu preciso ver essa expressão corporal do aluno, tem que ter esse contato humanizado. Então, a dificuldade foi essa, foi a câmera e eles acreditarem que estava funcionando. A adaptação não foi muito difícil porque nós moramos em metrópole. Existem, sim, lugares que são mais remotos e que tiveram que ter adaptações, investimento, até de pessoas que não tinham nada a ver com a educação, artistas até, que fizeram doações tal, para essas pessoas poderem ter esse acesso. A interatividade é boa, é excelente para quem quer estudar. Então tem essa integração, tem esse feedback, esse retorno do aluno na hora. É muito engraçado porque é de turma para turma. Tem uma turma que nenhum aluno abre a câmera. Nenhum. Mal fala bom dia. Tem turma que quando eu aparecia a minha aula, eles já abriam todo mundo a câmera. E aí, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Tinha primeiro aquela troca de uns 5, 10 minutos pra gente conectar o aluno, porque não é chegar e sair falando. Se eu chegar e sair falando, ele olha no YouTube, ele não precisa de mim, né? Então, é muito importante essa conexão do aluno. E tem pessoas que não entendem que essa conexão com o aluno é importante. Eu preciso trazer o aluno para o meu mundo ou entrar no mundo do aluno. Por isso que a gente brinca, por isso que a gente fala de coisas que são do mundo do aluno às vezes, né? Porque se a gente não tiver o mesmo interesse em comum, a gente não vai se conectar. Isso é muito importante. Então, a interatividade variava de turma para turma e os alunos, um contamina o outro. Aí alguém fala assim, não vou abrir a câmera. Eu falo, também não. Você não vai? Também não vou. Aí a turma inteira não abria. Da outra forma, o pessoal falava assim, gente, a Pro tá aí, né? Tá tentando, vamos abrir, vamos dar uma força pra ela. Todo mundo abria a câmera. Então, assim, interatividade tem sim, mas depende da boa vontade do dia. Tem dia que o cara não quer mostrar o rosto, né? E tem dia que ele quer, ele cortou o cabelo, quer mostrar pra todo mundo, quer brincar, né? Enfim. Mas a interatividade acontecia, a educação acontecia sim. E o maior desafio, sem dúvida nenhuma, é para os professores novos. Para os professores novos, por quê? Eu sou da época que a gente ia para a biblioteca, que tinha que ter um monte de livro, né? Tem um monte de livro ali atrás, ó. Eu sou da época que a gente precisava decorar os livros, para não ficar carregando aquele monte. Hoje em dia a gente vai na escola, tem uma apostila, tem lá. E quando não, tá tudo aqui. Então, assim, eu tenho um amigo que, inclusive, um dos entrevistadores aqui conhece, é o professor José Roberto Matos. Excelente professor, ele é uma enciclopédia, aquele homem, né? E ele quer que os caras decorem a tabela periódica. Aí eu brigo com ele e falo assim, meu amigo, pra que decorar a tabela periódica? Se em 10 segundos, tá aqui. Não é melhor eu usar as minhas funções cerebrais para fazer outros tipos de conexões neurais, outros tipos de sinapses, interagir, colocar lá a tal da interdisciplinaridade que tanto se fala, colocar uma matéria dentro da outra, do que eu perder a minha memória recente, decorando a tabela periódica. Hoje ele na cama, Robson Crusoe é francês, Bela Magrela casou-se com o senhor Barão do Rádio. Mas o que eu ganho com isso, né? É preferível saber o que está naquele quadradinho, saber que lá é o número atômico, que lá, enfim, saber tudo que está lá dentro e como eu aplicar isso, né? As camadas de valência, enfim. E o desafio hoje é o professor entender que ele tem que fazer essa conexão das matérias. O professor, ele é um mero orientador. Eu não ensino mais nada para ninguém hoje. É difícil ensinar alguma coisa para alguém, muito mais com esse monte de conteúdo que tem no YouTube. Eu tinha aluno que estava dentro da sala de aula presencialmente e não prestava atenção em mim. Eu falava, escuta, você não vai prestar atenção? Não, depois eu assisto um vídeo e faço a prova. Né? Então, assim, o desafio do professor hoje é pegar esse conteúdo e ser um orientador. A gente mudou a nossa função como professor. O professor, ele não é mais um mero replicador de dados. Nunca foi, e educação assim não funciona. O que é replicador de dados?
Vocês vão se identificar com um monte de professor. Tem um monte de professor que vai ver essa entrevista e vai me xingar, mas é verdade. Multiplicador de dados, ele enche a lousa. Química, física, matemática, vou falar essas de exatas, né? História. Enche a lousa. O cara tem que copiar. Por que você fez aquela fórmula? Não sei. Eu sei que a fórmula aplica assim, eu preciso responder assim na prova para tirar nota. Por quê? Aonde ela tá dentro do teu dia? Qual a diferença que ela vai fazer na sua vida? Sabe aquela história? Quantas vezes a gente fala, pra que eu tô aprendendo isso? Onde eu vou usar isso na minha vida? Só se eu for um engenheiro, né? Então, assim, esse é o novo desafio. É tirar, não adianta eu encher a lousa e no dia da prova eu entrego um papel em branco pro aluno e falo assim pro aluno, coloca tudo que você aprendeu aqui. Eu tô trabalhando com devolução de dados, eu coloquei um monte de dado ali, eu quero que ele me responda aqueles dados. Ah, então isso significa que ele aprendeu? Não. Existe uma coisa muito importante que vocês podem, inclusive fica uma sugestão para uma próxima entrevista que eu tô trabalhando, é com estímulo cognitivo. A Covid, ela destrói o corpo, mas ela destrói a mente. E a pessoa fica com perda de memória recente. Então, o que é a memória recente? Não sei onde eu larguei a chave do carro, esqueci tal coisa, tinha um compromisso, esqueci. Coisas que são recentes, que não estão implementadas na nossa memória. Não é o CPF na nota e a gente sai falando o número do CPF, não é isso. Isso é memória retrógrada. Memória de longo prazo. A memória de curto prazo é aquela memória que a gente aprende, faz a prova, você fala, esqueci tudo, não lembro nada. Por quê? Porque ela ficou gravada na memória recente. Se você usar aquilo todo dia, ela vai ficar implementada. Se você não usar, teve a nota e acabou. Isso não significa que você vai fixar aquele conteúdo. Então, não funciona assim o nosso cérebro, né? Então, as pessoas perdem a memória recente. O que adianta eu aprender aquilo? Então, o grande desafio hoje da educação é os professores tornarem-se orientadores e mostrarem que tem esse material todo na internet. A gente tem que fazer uso dele. Nunca mais a educação vai ser a mesma. Nunca mais um professor vai para a sala de aula, vai pegar um giz e vai sair escrevendo na lousa. Você me desculpe, o professor que fizer isso, ele não é mais professor, ele não tá na era digital, né? Mas, uma pergunta que não foi feita e eu preciso muito falar, muito de uma questão pessoal, foi extremamente produtivo a era digital entrar devido nós somos obrigados pela pandemia a implementar o digital. Ele já existia, mas a gente foi obrigado a fazer isso agora. E isso auxiliou demais os alunos de inclusão. Demais. Não tem palavras, eu não tenho número, é mais de 100%. A gente não tem número para mensurar. Eu tenho uma questão particular, um dos entrevistadores aqui sabe por quê, eu não vou expor, mas a educação inclusiva ficava muitas vezes esquecida. Eu tinha aluno cego que dormia em várias aulas e ficava esquecido lá no canto porque o professor não sabia como dar aula para ele. E o professor não sabia fazer essa inclusão. Não estou falando mal do colega, o colega não estava preparado para isso. Mas eu estou falando o quê? Que agora, com o digital, não tem como o aluno não prestar atenção. O aluno vai lá e coloca isso aqui, ele não consegue ler o livro, a gente tem audiolivro. O aluno ele tem problema de escrita, problema de grafia, ele digita. Eu tenho um aluno particular que ele tem disgrafia, é a incapacidade de coordenação motora de passar a escrita para o papel. E a partir do momento que esse aluno pôde entregar todas as atividades dele digitadas, depois, no seu tempo, porque uma coisa da inclusão, da educação inclusiva é a temporalidade, eu preciso dar o tempo do aluno, né? A partir do momento que ele podia entregar as redações no seu tempo, ele se tornou um poeta. Eu não estou brincando, ele já publica livros. Só que na escola ele era anotado no caderno preto a vida inteira porque ele não copiava da lousa. Gente, o menino tem disgrafia, ele não consegue, ele não tem capacidade de copiar, isso incomoda ele. Ao invés de eu perder tempo sabendo se o P é para cima, para baixo, onde eu ponho o risquinho do C cedilha, por que eu não digito? Então, assim, a era digital veio para colocar essas pessoas no mundo. Vocês estão me vendo daqui pra cima, vocês não sabem se eu tô sentada, óbvio que vocês estão vendo minha cadeira, mas não sabem se eu sou deficiente, se eu tenho as pernas boas, se eu não tenho. A minha capacidade intelectual tá aqui. Vocês estão vendo quem eu sou como capacidade intelectual e não como pessoa. Então, o preconceito não existe mais, diminuiu bastante, tá? E isso veio sim para inserir todas essas pessoas, tanto na educação de verdade, na inclusão, como no mercado de trabalho. Tá? Isso eu não posso deixar para trás e jamais, né, meu querido? Jamais eu iria deixar de reconhecer isso, porque é um sofrimento de décadas pra gente aqui, tá? Tem mais alguma coisa que vocês querem saber? Quanto aos pais. Quanto aos pais,
Os pais que se importam com a educação dos filhos, inclusive assistiam aula juntos. Muitos pais assistiam, participavam, faziam atividades, enfim. Tem outros pais que realmente não queriam e acham que delegaram essa obrigação para o professor, e isso realmente é o grande desafio, é uma coisa muito difícil. Não vou dizer que é o grande desafio, é o nosso grande empecilho. Porque, gente, se o cara leva a criança na escola, desculpa, o cara não, o pai leva a criança na escola, e aí, óbvio, tem um monte de gente ali, né, dando ordens para aquela criança. Se ele dentro de casa não tem uma autoridade, não exerce uma autoridade, essa criança vai se confrontar com a autoridade dentro da escola. Então, quando chega na escola, a professora fala assim, guarda o celular, abre o caderno, né? Em casa, ninguém faz isso. Então, quem é a bruxa? Óbvio, a professora. Ele não está acostumado a ter regras a cumprir, tá? Começa por aí. Essa é a nova geração. Não estou dizendo no totalidade, estou falando a grande maioria. Quando chega dentro de casa, o pai não tem noção que ele tem que falar, vai estudar, fica na frente da tela, você vai sair para ir fazer xixi, você vai sair só para tomar o seu lanche e voltar para a tela. Então, se os próprios pais não entendem essa rotina, não anda, né? Tem pai que fala, mas é gravado, de noite ele assiste, a hora que minha internet tiver mais... Não, não vê agora, porque agora tem também muita gente que tem um computador na casa, tem um celular na casa, e não dá realmente para ver. Então, a grande dificuldade é os pais acreditarem na educação à distância. O pai que acredita na educação à distância, entende o que os professores estão fazendo, foi bem, assim, a educação. Mas a grande maioria não está preparado. Nós não temos... Eu vou deixar muito clara aqui uma palavra que eu acho que vai contextualizar essa entrevista. O nosso país não tinha cidadania para isso. A gente está engatinhando e aprendendo o que é uma cidadania de verdade. E nesse contexto vem os protestos, vem as manifestações, né? E agora a mídia e o digital, né? Porque eu não estou falando que não é mídia, tudo no YouTube é mídia. Então agora a mídia está reforçando essa importância. Então a civilização, a civilidade está chegando dos países de primeiro mundo para nós, e eu acredito que a nossa educação está engatinhando para isso. Em países de primeiro mundo, alunos que têm habilidade em matemática, em exatas, ele vai numa escola só para isso. Ele não vai estudar história, geografia, não vai. A habilidade dele não é matemática, não é ciências. Ele vai desde pequeno para uma escola só de exatas. E ele vai desenvolver a melhor habilidade dele ali. Por isso que nos países de primeiro mundo a gente tem os melhores engenheiros, os melhores médicos, os melhores filósofos. Por quê? Não é que eu joguei fora as outras habilidades, mas eu ressalto e eu trabalho as habilidades que ele tem. As outras habilidades, primeiro mundo, né, gente? Eles recebem o tablet, levam o tablet para casa e tem que cumprir lá os créditos e fazer as atividades online. Que são as atividades não de menor importância, mas que ele não tem habilidade. É de contextualização geral, ele tem que saber. Ele tem que saber a geografia, mas eu não vou trabalhar com geografia, o meu negócio é engenharia, né? Então, assim, isso já é um padrão há muitos anos em países de primeiro mundo e está começando a engatinhar aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que o contexto para contextualizar essa entrevista, a gente está começando a civilidade, né, a ter essa cidadania digital no Brasil, tá? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Acho que por enquanto só isso mesmo, da minha parte. E você, Nicolas? Então, você entrou até num ponto que eu ia entrar após a entrevista, que é justamente a questão da inclusão de alunos inclusivos, alunos deficientes, com qualquer tipo de deficiência, né? E eu ia falar justamente isso, a questão do ponto positivo. Quando você conversa a gente conversou com alguns adolescentes que fizeram ou estão fazendo o ensino médio à distância, e eles falaram, que é muito ruim porque tem muita coisa que eu não pego, porque eu não presto atenção igual eu presto atenção na aula. E qual foi o ponto positivo disso? O ponto positivo foi que eu consigo ver a matéria mais tarde, o ponto positivo foi que eu consigo, ao mesmo tempo que eu estou vendo a aula, eu consigo já
puxar um outro livro, alguma outra coisa, algum outro material para complementar. E teve muita gente que falou não tem ponto positivo nenhum, porque eu fico com sono, não presto atenção, que não sei o que, não sei o que. Mas e pro aluno que é deficiente, o aluno que tem dificuldade de ir para a escola, o aluno que tem dificuldade de aprendizado? O ponto positivo, eu acredito que foi justamente esse. Principalmente alunos com dificuldade de mobilidade também, que às vezes é difícil ir para a escola, tem escola que para você chegar na sala você tem que subir 3, 4 lances de escada e o cara lá com aquela dificuldade de mobilidade. Então eu acredito que esse você entrou nesse assunto e concordo plenamente, esse foi um ponto positivo pro aluno inclusivo, o ensino remoto. Deixa eu só complementar uma coisinha, Nicolás, importante falar. Como psicopedagoga, há muitos anos, mesmo dentro da sala de aula, a gente percebia quando o aluno tinha certas dificuldades. Mas muitas vezes a gente não podia, eu como professora não posso falar dentro da sala de aula, o máximo que eu posso chamar é a mãe e falar assim, olha, eu oriento a senhora a levar ele e fazer uma avaliação psicopedagógica, eu acredito que ele tenha dislexia, eu acredito que ele tenha dificuldade de enxergar, precisa fazer um óculos. Então a gente fala isso pra mãe, tem mãe que aceita e tem mãe que acha que o filho tem que ser perfeito, não aceita, realmente fala que a professora é maluca, né? Agora, é incontestável, principalmente porque eu tinha essa formação, né? Que eu percebi isso, que os alunos que tinham TDAH, porque eu dava aula para os mesmos alunos antes e pós-pandemia. Então, na sala de aula e para o mesmo aluno eu dava aula online. Antes ele estava no primeiro, agora está no segundo, mas o aluno é o mesmo, né? E o que eu percebi é que todos os alunos que tinham grandes dificuldades na sala de aula, então aluno que tem TDAH, transtorno do déficit de aprendizagem e hiperatividade. Alguns têm só o déficit de aprendizagem e têm a hiperatividade, outros não, outros só têm dificuldade de aprendizagem. Ou déficit de atenção, né? Esses alunos que tinham déficit de atenção são aqueles que na sala de aula caiu uma borracha, ele começa a dar risada, tira sarro do aluno, vira aquela bagunça dentro da sala, mas na verdade é uma forma de ele não mostrar que ele não sabe a matéria. Se eu tirar sarro, vão falar que eu sou bagunceiro, não, que eu sou burro. Né? Isso é o que o cérebro, ele não sabe que ele tá fazendo isso, é o inconsciente do cérebro, tá? Tô com preguiça, vou fazer bagunça que é mais fácil pra mim, aí perde o fio da meada, ninguém mais aprende nada, pronto, eu não preciso gastar energia com isso. Então o TDAH acontece muito, vocês com certeza devem ter lembrado de vários amigos que faziam isso na sala de aula, que só vocês faziam isso dentro da sala de aula. Então assim, os alunos com TDAH no ensino remoto foram beneficiados por quê? Porque é eu e a tela, então eu tô olhando pro professor, não tem um monte de amiguinho me tirando atenção, não tem borracha do vizinho caindo, não tem o outro tropicando não sei aonde, não tem aquele dando tapa na orelha do outro, tirando sarro, fazendo, né? Não tem. Então, quando eu tô eu e o professor na tela, eu vou aprender, e isso facilitou muito. Então, pros alunos, não só de inclusão de deficiência, de mobilidade, de inclusão cegos, enfim, dessa inclusão geral que a gente costuma falar, mas os alunos de dificuldades de aprendizagem, que também são alunos especiais e também são alunos de inclusão, eles foram beneficiados sim, porque ele é a tela, então ele acaba conseguindo se concentrar mais e realmente o aprendizado foi maior para esses alunos, tá? Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre o TDAH, né? Pode se distrair? Pode, como todo mundo pode se distrair, né? Mas o mais difícil é ele voltar ao foco. Quando eu tô só eu e a tela, é mais difícil eu perder esse foco, tá? Enfim, acho que é isso, meninos. Tem mais alguma coisa que vocês... E tem um ponto muito importante a ressaltar. É necessário, e por favor, coloquem isso na entrevista. Pode colocar meu nome, tô nem aí se vão me processar ou se não, porque é a minha opinião. O mais importante de tudo, eu vou falar isso porque eu mudei minha vida depois de uma decisão tomada, de uma decepção e uma decisão. O mais importante de tudo é os gestores têm que ser inclusivos. Os gestores têm que apoiar os professores que querem fazer diferente. Os gestores têm que apoiar a inovação. Se eu tiver um gestor, um coordenador, que quer continuar nos primórdios do ensino, na lousa e nas crianças paradas, centradas assim, sim senhor, yes senhor, aquela música do Pink Floyd, a nossa educação não vai para frente. Então assim, parte de cima para estimular os professores. Isso é extremamente importante.
A chave da educação é isso. Quem é, Lucas e Nicolas, o verdadeiro professor para vocês? Quando eu falar assim, me fala um professor que te marcou. Sabe quem você vai falar? Você não vai falar aquele cara virado para lousa escrevendo com giz. Jamais. Você vai falar aquele que sentava na mesa, que falava de política, que fazia um auê dentro da sala de aula. Esse é o professor que te marcou. Que brincava, que tirava sarro. Nossa, aquela maluca me explicou célula daquele jeito. Você acredita que eu aprendi célula desse jeito? Ela é louca. Fez a gente decorar a música do cãozinho Bob. Mas o cara aprendeu. Esse é o professor que vai ficar para o aluno. Então, a inovação é necessária. Isso é o legado que precisa ser deixado para os gestores e coordenadores. A partir do momento que eu estou em cima e eu consigo fazer isso, eu vou disseminar esse conhecimento e eu vou disseminar essa paixão, eu vou contaminar as pessoas para a educação. Enquanto a nossa educação não for contaminada com essa vontade, vai ser difícil. Tá ótimo. Meninos, mais alguma coisa? Acredito que não, acho que só tá perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, professora.